Olá, queridas alunas, queridos alunos de Direito Penal 2. Nós vamos começar agora, a partir dessa videoaula, um novo assunto, que é a aplicação da lei penal. Eu sei que vocês, quando eu fui substituído, vocês estudaram a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, tiveram uma visão geral a respeito desse assunto. Eu quero retomar esses assuntos agora de forma mais sistematizada, para a gente dar continuidade ao nosso estudo, que agora, por força da pandemia e da quarentena, em virtude da Covid-19, tem sido um ensino à distância. Então a gente vai estudar, nos slides eu já estou colocando na nossa plataforma do Cursify, não apenas eu coloco os links das aulas, para quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, porque quando você se inscreve, você vai ver. Quando você se inscreve e ativa as notificações, você vai saber sempre que eu botar vídeo. Não apenas de Penal 2, mas de Penal 1, 2, 3, 4, 5. Mas ainda assim, eu sempre coloco lá na nossa plataforma do Cursify os links das aulas, assim que eu baixo as aulas no YouTube, assim que eu subo elas para o canal, que eu faço o upload, eu coloco lá o link das aulas e também coloco o material, os slides. Agora eu vou criar uma nova seção com o nome Aplicação da Lei Penal, porque a seção anterior era Princípios Penais, já está lá os slides. Agora vai ser uma seção de Aplicação da Lei Penal, onde eu vou colocar esses slides que a gente está trabalhando, que a gente vai começar a trabalhar aqui hoje. E esse assunto, aplicação da lei penal, divide-se em aplicação da lei penal no tempo, aplicação da lei penal no espaço e aplicação da lei penal em relação às pessoas. Estou mais interessado nos dois primeiros, no tempo e no espaço. São mais importantes e caem mais nos concursos. O terceiro assunto, embora esteja também nos manuais de direito penal, ele sempre é mais curtinho, porque esse assunto de aplicação da lei penal em relação às pessoas diz respeito às chamadas imunidades diplomáticas e parlamentares. As imunidades diplomáticas a gente estuda em direito internacional. E as imunidades parlamentares a gente estuda em direito constitucional. Então são assuntos que estão no direito penal, mas estão mais bem tratados em outras matérias. Já a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, aí é assunto forte, é assunto importante no direito penal, cai muito no OAB, cai muito no concurso. Então a gente tem que ver direitinho isso aqui, retomar, porque vocês já tiveram uma visão geral sobre esses assuntos. Sobre a aplicação da lei penal no tempo, a gente vai lidar basicamente com esses dispositivos aqui. O artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º do Código Penal, da parte geral do Código Penal. O artigo 1º a gente já conhece. É aquele que fala que não há crime sem lei anterior que o defina e nem apenas sem prévia combinação legal. A gente estudou isso quando estudou princípio da legalidade. E aí, a primeira coisa que nós temos que ter em mente são alguns conceitos. Primeiro, o conceito de revogação. A revogação pode ser abrogação ou derrogação. A abrogação é a substituição total de uma norma jurídica, de uma lei, por outra. E a derrogação é a substituição parcial. Então, a abrogação e a derrogação são espécies do gênero revogação. A gente costuma falar mais em revogação de forma ampla, mas é importante sabermos os conceitos doutrinários. A abrogação é quando a revogação é total, quando a substituição de uma norma por outra é total. E a derrogação é quando é uma substituição parcial. E essa revogação ainda pode ser expressa ou tácita. Por exemplo, a gente tem o artigo 75 da Lei de Drogas, da nova Lei de Drogas do Brasil, que é a 11.343 de 2006. Esse artigo 45, ele revogou expressamente a lei anterior, que era a 6368 de 1976, a antiga Lei de Drogas do Brasil. Aí vem, tem um conceito importante, que está aqui nessa parte, que é o conceito de vacatio legis. Se você for pensar o vacatio, é a vacância. Em muitas línguas latinas, as férias fazem referência a esse termo latim, ao vacatio. Vê, em espanhol é vacaciones. Em inglês, e essa palavra no inglês tem a raiz latina, é vacations. No Brasil a gente fala férias, não tem nada a ver. Mas a ideia de férias em outras línguas latinas faz menção a esse termo em latim, né, que é vacatio. São as vacaciones em espanhol, vacation em inglês. Então aqui a vacatio legis é o período que a lei está de férias. É o período da vacância legal. Então o que é que a gente tem? Tem a publicação da lei.
Quando a gente tem a publicação da lei, não necessariamente ela começa a produzir efeitos. A lei só produz efeitos depois da sua entrada em vigor. É possível que a entrada em vigor ocorra no mesmo dia da publicação da lei. Mas ocorre também da entrada em vigor acontecer depois da publicação da lei. E esse tempo entre a publicação e a entrada em vigor é justamente a vacância legal, a vacatio legis. Quer ver um exemplo? Lei 13.964 de 2019, o assim chamado pacote anticrime. Quando foi que ele foi publicado? No dia 24 de dezembro, véspera de Natal de 2019. Lá no final dessa lei, do pacote anticrime, tem estabelecido que a lei só entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. Significa dizer, no dia 24 de janeiro de 2020. Portanto, o período de vacatio legis, de vacância legal da Lei 13.964 de 2019, do pacote anticrime, foi de 30 dias. Então, a lei vai vir dizendo de quanto é esse período de vacatio legis. E aí, depois da vacatio legis, a lei entra em vigor. E aí ela entrou em vigor, começa a produzir efeitos pela teoria da atividade, e ela produz efeitos até o momento da sua revogação, que pode ser expressa ou tácita. Ela vai ser tácita quando a nova lei não se compatibiliza com a lei anterior, quando ela entra em confronto com a lei anterior. Então a nova lei vai revogar tacitamente a lei anterior. E vai ser expressa quando vem expressamente determinado essa revogação. O que é que a gente tem e é importante nesse assunto? O conflito de leis penais no tempo. Quando as leis penais se sucedem no tempo e entram em conflito. Aí a gente vai ter, por exemplo, uma lei nova incriminadora. Uma lei nova que cria um novo tipo penal, um novo crime. Primeira regra, não há crime sem lei anterior que o defina. Portanto, a lei precisa ser anterior à conduta para que essa conduta possa ser chamada criminosa. Significa dizer que uma lei nova incriminadora só produz seus efeitos da sua entrada em vigor em diante. Só produz seus efeitos ex nunc. Não vai produzir ex tunc. Não vai produzir para trás. Não vai retroagir. Percebem? Então a lei nova incriminadora vale essa regra. Também a chamada lex gravio, ou novatio legis impégios. Novatio legis impégios. Nova lei para pior. Uma nova lei mais gravosa. Uma nova lei mais gravosa, ela só incide nos fatos ocorridos depois da sua entrada em vigor. Por quê? Porque a lei nova incriminadora ou a lei nova mais gravosa, ela não pode retroagir, já que em direito penal a lei não retroage. Princípio da irretroatividade da lei penal. Em direito penal a lei não retroage, salvo para beneficiar o réu. Já sabemos disso. E aí olha o que a gente vai ter agora no artigo 5º, no inciso 40. É a discussão da figura do abolício crimes, que está no inciso 40 e está no artigo 2º do Código Penal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, diz a Constituição. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O que é que a gente está falando aqui? A gente está dizendo que se tem uma lei nova, uma lei posterior, que deixa de considerar a conduta como criminosa, essa lei vai atingir fatos anteriores. É abolício crimes. Então, em virtude dessa lei, vai cessar a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, existe uma sentença condenatória, às vezes a pessoa já está até cumprindo pena, por um fato anterior. Aí vem uma lei nova, que aboliu o crime. Veio o abolício crimes. Então, essa lei nova vai ter que retroagir. E aí, se o réu estava cumprindo pena, a sua pena vai ser extinta pela abolício crimes. Se o réu foi condenado, ele não vai mais poder iniciar o cumprimento de pena, porque houve abolício crimes. Percebe? Então, quando há abolício crimes, a gente vai retroagir para alcançar, para beneficiar o réu ou a pessoa que já está cumprindo pena. Isso vale no abolício crimes e isso vale na chamada lex mitior, na chamada novatio legis in melius, na nova lei para melhor.
Parágrafo único do artigo 2º. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. A coisa julgada material no direito penal, ela não resiste ao abolício crimes e a novatio legis in melius. Agora, atenção, tem uma coisa importante pra gente. Não podemos confundir a abolício crimes com a continuidade típico-normativa. Quer ver um exemplo? Lei 12.015 de 2009. Essa lei, a 2015 de 2009, ela alterou profundamente o título 6 do Código Penal, que antes falava dos chamados crimes contra os costumes. E depois da Lei 12.015 de 2009, passou a falar sobre os crimes contra a dignidade sexual. Eu já comentei sobre isso com vocês. Antes, o estupro só era um crime bipróprio, né? Tinha que ser um homem, sujeitativo, em face de uma mulher. O estupro era constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para praticar conjunção carnal, que é o coito pênis-vagina. É o coito vagino. Depois da Lei 12.015 de 2009, a gente teve uma reformulação. Antes dela, estupro 213, homem e mulher. E atos libidinosos no 214, atentado violento ao pudor, qualquer pessoa em face de qualquer pessoa. E atos libidinosos é qualquer coisa que não seja conjunção carnal. Depois dessa Lei 12.015 de 2009, a gente teve uma alteração. Revogou-se o artigo 214 do atentado violento ao pudor. E no 213 do estupro, a gente ampliou. Agora o estupro não é mais só conjunção carnal. É conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Agora é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Percebe? Então aqui a gente não teve abolício crimes. O atentado violento ao pudor do artigo 214 foi revogado, mas não deixou de existir esse crime. Ele foi inserido no estupro. Então houve a chamada continuidade típico-normativa. Quem antes tinha cometido o atentado violento ao pudor, ou que estava cumprindo pena por atentado violento ao pudor, não vai ser solto, não vai ter a extinção da sua pena, da sua punibilidade. Por quê? Porque houve continuidade típico-normativa. A gente só rearranjou o crime dentro do Código Penal, mas a conduta continua a ser criminosa, percebe? Aí eu fiz um outro exemplo para a gente pensar, hipoteticamente. Vamos supor que a gente cria um tipo penal para o roubo à empresa de transporte de valores. Roubo à empresa de transporte de valores agora no Brasil vai ter pena de 7 a 15 anos. O roubo tem pena de 4 a 10. O roubo tem pena de 4 a 10. E quando é contra a empresa de transporte de valores, chama causa de aumento de pena. Mas aqui eu penso num exemplo hipotético, criando um novo crime com a nova pena. Aí suponhamos que a gente tem esse crime do roubo à empresa de transporte de valores com pena de 7 a 15. O roubo comum tem pena de 4 a 10. Aí passa o tempo e a gente tem uma nova lei que revoga esse crime hipotético do roubo à empresa de valores. Revogou! Revogou! Se alguém foi condenado por esse crime do roubo à empresa de valores, com essa pena de 7 a 15 anos, agora ele vai ter extinta a sua punibilidade por causa da revogação? Não! Aqui também há continuidade típico-normativa. Porque o que deixou de existir foi o crime específico do roubo à empresa de valores. Mas não continua havendo um crime de roubo genérico? Então houve continuidade típico-normativa. Aqui a gente vai ter apenas que adequar a pena. Por quê? A pena desse crime hipotético do roubo à empresa de transporte de valores é de 7 a 15 anos. E a pena do roubo é de 4 a 10. Então aqui a gente tem uma novatio legis in melius, uma reformatio in melius, uma reforma para melhor. Então a gente vai ter que trazer essa pena para esse novo patamar, que não é mais de 7 a 15, é de 4 a 10. Mas a gente não teve abolício crimes. Percebem? Estão compreendendo? Pois muito bem. Agora eu quero perguntar para vocês, e é algo que traz alguma complexidade para a nossa discussão, que é essa pergunta aqui que está no final do slide. E quando a lei posterior, ela traz benefícios e prejuízos ao réu, a um só tempo, como é que a gente vai avaliar? Como é que a gente vai fazer? Se a lei posterior, ela, por um lado foi boa e por um lado foi ruim. Por um lado traz benefícios e por um lado traz prejuízos. O que é que a gente faz? Aplica a parte boa da lei nova e a parte boa da lei velha? Combina as duas leis? É possível? Para responder essa pergunta, nós temos duas teorias ou dois princípios. A teoria ou o princípio da ponderação unitária ou global e a teoria ou o princípio da ponderação diferenciada. Quem ganhou
na jurisprudência e na doutrina, foi a chamada teoria da ponderação unitária ou global, que é a ideia para a gente de que quando as leis penais se sucedem no tempo, você tem que aplicar apenas uma dessas leis. Qual delas? Aquela que integralmente, na sua integralidade, na sua totalidade, for mais benéfica ao réu. Aí a gente teve aqui um exemplo que foi um precedente só, isolado e já superado, do Supremo aplicando não a teoria da ponderação unitária global, não aplicando a ideia de se aplica uma lei só, naquelas que se sucedem no tempo, a que for mais benéfica. O Supremo, nesse precedente sobre a lei de drogas, aplicou a chamada teoria da ponderação diferenciada. Foi só dessa vez. Depois o próprio Supremo consertou esse entendimento e consolidou o entendimento agora a partir da ponderação unitária global, e o STJ não só consolidou, como editou súmula sobre isso, que é a súmula 501. Mas aí, ó, vê sobre o que foi o julgado aqui. O julgado fala sobre algo que existe na lei de drogas. Se vocês abrirem na lei de drogas, na atual, que é 11.343 de 2006, lá no artigo 33, a gente tem o tráfico de drogas. É um crime com vários tipos penais, 18 verbos. Importar, exportar, vender, expor, a venda, trazer consigo, guardar, são vários verbos. Fazer tudo isso com a droga, né? A gente sempre pensa no tráfico como vender a droga, mas são muitas outras condutas que podem configurar o tráfico. E a droga é essa substância que causa dependência, estabelecida na portaria da Anvisa, portaria número 344. Porque a lei de drogas, o tráfico de drogas é uma norma penal em branco heterogênea, a gente já estudou. E aí a gente tem que a pena do tráfico é de 5 a 15 anos. A pena do tráfico, na lei 11.343 de 2006, é de 5 a 15 anos. E a gente tem uma figura nessa nova lei de drogas, na 11.343, que é a figura do tráfico privilegiado. Está lá no parágrafo 4º do artigo 33, que é a possibilidade de redução de pena de 1/6 a 2/3. Quando a pessoa que cometeu o tráfico é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra a organização criminosa. Nesse caso, a gente tem uma redução de pena, de 1/6 a 2/3. É o tráfico privilegiado. Entenderam? Pena do tráfico, hoje, 5 a 15 anos, com possibilidade de redução de pena no tráfico privilegiado. Como era na lei anterior? Como era na lei 6368, de 1976? O tráfico tinha uma pena menor. Não era de 5 a 15 como é hoje. Era de 3 a 15. Só que na lei anterior, não tinha a figura do tráfico privilegiado. Não tinha possibilidade de redução de pena. Então o que é que se fez? O que é que se começou a discutir? Por que não aplicar a pena da lei anterior, que era de 3 a 15, com a causa de diminuição da lei nova? Ou seja, combinar os dispositivos mais benéficos das duas leis que se sucederam no tempo. Estão entendendo? O que é que o Supremo fez nesse precedente que eu botei aqui, que é único, é isolado, já foi superado? Admitiu a combinação das leis para benefício do réu. E veja que a decisão foi muito apertada. Houve empate na votação. Houve empate, ficou 5 a 5. Um dos ministros não votou, porque são 11, aí ficou 5 a 5. Diante do empate, você tem que escolher a decisão mais benéfica para o réu. E como empatou, a decisão mais benéfica para o réu era a que combinava as leis. Só que depois, e a maioria da nossa doutrina, a maioria da nossa jurisprudência considerou que esse não é o melhor entendimento. Aqui eu coloquei só os dispositivos que eu estava explicando para vocês vocês possam ver e entender. Então, o que é que a maioria da nossa doutrina e a jurisprudência consolidada do STF e do STJ consideraram? Não dá para fazer aquilo que aquele precedente isolado fez. A gente tem que fazer a teoria da ponderação unitária. A gente tem que aplicar o princípio da ponderação unitária global. Aplicar uma só lei, a que for mais benéfica em sua integralidade. Então foi isso que o Supremo passou a decidir e o STJ, inclusive o STJ simulou o entendimento. Súmula 501 do STJ. É cabível a aplicação retroativa da lei número 11.343 de 2006,
desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei nº 6368 de 1976. E acaba sendo vedada a combinação de leis. É vedada, então, a combinação de leis. É vedada a aplicação, então, da teoria da ponderação diferenciada. Não pode se combinar leis penais que se sucedem no tempo. E a ideia aqui dessa doutrina e, sobretudo, dessa jurisprudência consolidada é que não se pode admitir que o julgador crie uma terceira lei, uma chamada lex tertia, que é uma lei fruto da combinação de leis anteriores. Porque quando você combina leis anteriores, você acaba criando uma terceira lei. E quem cria a lei é o legislador, não o julgador. É o poder legislativo, não o poder judiciário. Percebem? Pois muito bem. Dito isto, eu vou encerrar esse vídeo para que a gente continue com esse nosso assunto no próximo vídeo.